Título 5. Capítulo único. Das disposições gerais. Artigo 122. Ao Tribunal, compete o tratamento de egrégio, e aos juízes, o de excelência. Artigo 123. Não serão recebidos requerimentos ou alegações, considerados desrespeitosos ao Tribunal, aos juízes, e às autoridades públicas. Artigo 124. Os atos requeridos, ou propostos em tempo hábil, mesmo que não sejam apreciados no prazo legal, não prejudicarão os interessados. Artigo 125. São isentos de custas, os processos, certidões, e quaisquer outros papéis fornecidos para fins eleitorais, ressalvadas as exceções legais. Artigo 126. Quando os prazos para entrada de recursos e documentos eleitorais expirarem fora do horário de funcionamento do protocolo, considerar-se-ão prorrogados até a primeira hora do expediente do dia útil seguinte, salvo disposição em contrário. Artigo 127. As certidões de documentos existentes no Tribunal, bem como de atos publicados no órgão oficial, somente serão fornecidas, se provado o legítimo interesse do requerente. Artigo 128. O Tribunal Regional Eleitoral terá recesso de suas atividades forenses, no período de 20 de dezembro a 6 de janeiro seguinte. Parágrafo único. O presidente, no decorrer do período de recesso, responderá pelos expedientes forense e administrativo do tribunal, cabendo-lhe apreciar os pedidos de caráter urgente, elencados neste regimento. Artigo 129. Em ano eleitoral, ou em período de revisão do eleitorado, o tribunal solicitará ao Tribunal de Justiça, e à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado, a suspensão de licença-prêmio, e férias dos juízes de direito que exerçam função eleitoral, a partir da data a que julgar oportuna. Parágrafo único. As férias dos membros do Tribunal, do Procurador Regional, dos juízes, dos promotores de justiça, e dos servidores, poderão ser interrompidas por exigência do serviço eleitoral, e neste caso, os dias remanescentes serão gozados oportunamente. Artigo 130. Será de 5 dias, o prazo para que os juízos eleitorais prestem as informações que lhes competem em obediência às normas legais, ou solicitadas pelo tribunal, por seu presidente ou pelo relator, cumpram requisições, ou procedam às diligências determinadas pelo tribunal ou seu presidente, se outro prazo não for estabelecido pela autoridade requisitante, ou definido em lei. Parágrafo único. O descumprimento, não justificado, do prazo estabelecido neste artigo poderá ensejar, a pedido do presidente ou do relator, a instauração pela Corregedoria Regional Eleitoral, de procedimento para apuração de sua responsabilidade. Artigo 131. Os membros do Tribunal, e o Procurador Regional Eleitoral, poderão solicitar ao Diretor-Geral, aos secretários, aos juízes, e aos chefes dos cartórios eleitorais, informações referentes a processos em tramitação, determinando o prazo para a resposta. Artigo 132. As gratificações a que fazem jus os membros do Tribunal, e o Procurador Regional Eleitoral, serão devidas por sessão a que efetivamente hajam comparecido, não cabendo sua percepção por motivo de férias, licença de qualquer natureza, ou falta, ainda que justificada, salvo se estiver a serviço ou representando a Corte, desde que consignado em ata. Artigo 133. A publicação dos acórdãos, decisões, provimentos, resoluções, atos, portarias e instruções de interesse eleitoral, será feita através do Diário da Justiça Eleitoral. Artigo 134. As dúvidas suscitadas na aplicação deste regimento, serão apreciadas e resolvidas pelo Tribunal. Artigo 135. Nos casos omissos neste regimento, aplicar-se-ão, subsidiariamente, o regimento interno do Tribunal Superior Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, e a legislação processual civil e penal vigentes, sucessivamente.
Artigo 136. Qualquer juiz do tribunal poderá apresentar emendas, ou sugerir a reforma deste regimento, mediante proposta escrita, que será distribuída, discutida e votada em sessão, com a presença de todos os membros, e do procurador regional, considerando-se aprovada, se obtiver maioria absoluta de votos. Parágrafo único. Quando ocorrer mudança na legislação, que determine a alteração deste regimento, esta será proposta ao tribunal, por comissão designada pelo diretor-geral, no prazo de 30 dias, contados da vigência da lei. Artigo 137. Este regimento interno entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.